Olá, gente, tudo bem? Esse vídeo é para falar sobre o seu primeiro trimestre de gestação. O que está acontecendo com o seu corpo nessas primeiras semanas, como é que a sua gravidez começou, quais os sintomas e até algumas dicas para te ajudar a passar por essa fase de uma forma mais leve. E se você é uma mamãe, é uma gestante que já passou pelo primeiro trimestre, mas conhece alguém que está passando por essa fase, você precisa compartilhar esse vídeo. Mas antes, eu preciso me apresentar, porque talvez seja o seu primeiro vídeo aqui no meu canal. Então vamos lá, eu sou a Rafaela, tenho 26 anos, sou cristã, casada e estou gerando a Elisa, estou no meu terceiro trimestre de gravidez. Além disso, eu dedico alguns anos da minha vida aí para estudar a área da saúde, estou no meu último período da faculdade de biomedicina e também sou técnica em enfermagem e o meu objetivo é unir tudo isso para poder compartilhar com você aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho aprendido, as minhas experiências e tornar a sua gestação, a sua vida e todo o resto muito mais fácil. Bom, então vamos lá. Primeiro trimestre de gravidez. Gente, um trimestre um pouco complicado. Eu particularmente tive um primeiro trimestre bem complicado, bem choroso, mas esse relato de como foi o meu primeiro trimestre vai ficar para a segunda parte desse vídeo, porque nesse primeiro eu quero explicar o que acontece com todas nós, mulheres, nesses primeiros meses. E para isso você vai precisar entender o seu corpo. A começar que nós só nos comunicamos através de semanas, não é mesmo? As pessoas perguntam, e aí, com quanto tempo você tá de gestação? E você fala, 12 semanas, 25 semanas, e as pessoas ficam assim, tipo, que é isso? Mas é porque os médicos, né, os enfermeiros, todo mundo fala com a gente de semana a semana. E a nossa contagem de semana gestacional começa no primeiro dia da nossa última menstruação. E é aí que começa o bug na nossa cabeça. Porque quando ela me perguntou qual foi o primeiro dia da minha última menstruação, eu fiquei, ué, mas se eu menstruei, significa que eu não estava grávida, certo? Certo. Só que o fato de menstruar significa que o nosso corpo está se preparando para receber esse bebezinho aí fofo que você está gerando. Então eu vou deixar aqui uma imagem no cantinho para você entender melhor o que está acontecendo no seu corpo. A menstruação, de modo bem grosseiro, é a descamação do nosso endométrio. O que é o nosso endométrio? É essa parte mais interna do nosso útero. Quando a gente menstrua, significa que não houve ali uma implantação de um embrião. Significa que de fato você não engravidou, mas o seu corpo está se preparando para que você de fato engravide. Então a gente tem ali aquele período de menstruação, aquele período de descamação do endométrio, e então o seu corpo vai se preparar para tentar novamente. E nessa tentativa, nós conhecemos dois hormônios que são assim essenciais e você não pode esquecer: a progesterona e o estrogênio. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre esses hormônios porque eles são responsáveis por boa parte dos nossos sintomas aí ao longo da gestação, principalmente nesse primeiro trimestre. A progesterona serve para quê? Para refazer essa camada interna que é o endométrio, porque ele é essencial para que haja implantação, para que aconteça a anidação. Então acontece o aumento da progesterona e o aumento do estrogênio. Só que essa progesterona, ela não serve apenas para o endométrio. Lembra que eu falei no último vídeo que o nosso corpo é preparado fisiologicamente para gerar? Inclusive, se você não viu o último vídeo, você precisa voltar lá a assistir para que você entenda também o que eu estou falando a partir de agora. Essa progesterona serve para o relaxamento do nosso útero também. Afinal, o nosso útero cresce muito ao longo da gestação. Por isso que nós ficamos com aquele barrigão, porque o bebê cresce e o útero precisa se relaxar. Então a progesterona serve também para isso, não apenas para a formação do nosso endométrio. Além disso, a progesterona serve para o aumento da nossa pelve,
Para deixar a nossa pelve preparada para o parto. Rafa, mas vai nascer lá na frente. Pois é, mas o seu corpo já está se preparando para esse momento. Além disso, nós temos o estrogênio. O estrogênio, ele é responsável pela dilatação dos nossos vasos sanguíneos, ou seja, o aumento dos nossos vasos sanguíneos. E isso acontece porque o nosso volume sanguíneo, ele vai aumentar muito. E com isso, nós vamos perceber alguns sintomas ali, porque o nosso bebê precisa do aumento desse sangue, do aumento dessa circulação. Além disso, o estrogênio também serve para auxiliar na nossa pelve, para aumentar a nossa pelve, para nos preparar para o momento do parto. Então, mamãe, se você tem o sonho de ter um parto normal, ou se você está preocupada em relação ao parto, não fica com medo, o seu corpo já está se preparando para isso desde a sua primeira semana. Além disso, o estrogênio também é responsável pela indução, pelo preparo das nossas mamas, e é por isso que um dos sintomas do começo da nossa gravidez é o seio dolorido. Mas vamos lá, continuando. Aconteceu tudo isso, nós tivemos um aumento da progesterona, do estrogênio, e aí você vai perceber que lá no seu período fértil, você vai ter ali um corrimento, um muco, meio parecido com clara de ovo, sabe? Meio pegajoso. Sabe para que ele serve? Para ajudar o espermatozoide a ir até o óvulo e fecundar aquele óvulo. E a primeira coisa que eu quero te contar, mamãe, porque assim, nós somos mães, mas nós também somos inteligentes, é que a fecundação não acontece dentro do útero. A fecundação acontece nas nossas tubas uterinas, nas nossas trompas de falópio. Rafa, pelo amor de Deus, você falou em inglês, o que é isso? Olha a imagem. Tá vendo esses dois bracinhos que saem? Então, essas são as trompas, essas são as tubas. E é nesse lugar que o espermatozoide fecunda o óvulo. Então, esse muco produzido pela nossa progesterona vai ajudar que eles caminhem até o útero, e lá no útero vai acontecer a famosa nidação. Então imagina que esse é um endométrio e aqui está vindo o zigoto, o embrião, e eles vão ficar nessa paredinha. Essa é a famosa nidação, e aí nós temos os primeiros sintomas. Sabe por quê? Porque você provavelmente deve ter sentido cólica em algum período. Eu tive cólica e por isso eu tive certeza que eu iria menstruar. Mas a cólica era justamente por conta de todo esse processo que estava acontecendo, inclusive da nidação. E um outro sintoma é o sangramento. Sabe por que esse sangramento acontece? Porque pode acontecer que nesse processo de nidação haja o rompimento de algum vaso. Então não, você não estava menstruando, você não menstruou, você teve um sangramento que foi necessário por conta desse processo de nidação. E alguns estudos dizem que depois desse processo de nidação, de implantação, começa o aumento, a produção de outro hormônio bem importante, que é o HCG. Sim, gente, o famoso HCG. Inclusive, a gente faz o exame de sangue, né? O exame de beta-HCG para quantificar quanto nós temos ali dentro do nosso corpo. E de acordo com os estudos, a cada 2, 3 dias, ele triplica, ele duplica, e ele também é responsável pela maioria dos sintomas que nós temos. Então, vou te contar alguns sintomas. Como eu já falei, a cólica, só que se você for parar pra pensar, essa cólica, ela vai ser ou de um lado ou de outro, ou do lado direito ou do lado esquerdo. O sangramento, que muitas mulheres confundem com menstruação, e é por isso que algumas delas nem desconfiam que estão grávidas, porque elas acham que aquilo é realmente uma menstruação. O terceiro sintoma, seios doloridos. Por conta daquele aumento do volume sanguíneo, lembra que é causado pelo estrogênio também? Esse aumento do volume sanguíneo vai irrigar realmente a nossa mama, os nossos seios, e preparar justamente para o momento que nós vamos amamentar. Então, desde a primeira semana, você já está sendo preparada para todo o resto da sua trajetória na gestação, para todo o resto da sua maternidade. Outra coisa que acontece também, por conta desse aumento do volume sanguíneo, é o superolfato. Você tem o superolfato? Posso dizer que eu desenvolvi super
o super olfato e eu nem sabia que era porque eu estava grávida. Eu lembro que eu estava no estágio, eu nem vou contar muitos detalhes porque isso vai ficar pro próximo vídeo. E eu sentia alguns cheiros estranhos, eu entrava em algumas salas e os cheiros eram muito fortes. E eu falava com as meninas, vocês não estão sentindo esse cheiro? E elas falavam, Rafa, não tô sentindo nada. Mas é porque eu já tinha desenvolvido o meu primeiro superpoder, que era o olfato. Então provavelmente o seu olfato, ele vai ficar bem aguçado. Um outro sintoma são os enjoos. Como é que tá por aí? Me diz aqui nos comentários. Enjoou bastante ou você foi do time das mães que não tiveram enjoo? Ou melhor, existem aquelas mães que têm apenas um enjoo matinal. Eu não. Eu fui premiada com enjoo o dia inteiro. E isso acontece muitas das vezes por conta da hipoglicemia. Então é importante que você não coma muito, mas não fique muito tempo sem comer. E outra dica que eu te dou é que você tenha sempre ali ao lado da sua cama uma bolachinha salgada, porque antes de você levantar, você come e isso vai melhorar muito o decorrer do seu dia. Como eu disse, não é uma garantia de que o enjoo vai passar completamente, mas é uma dica que você pode seguir para tornar a sua gestação mais agradável, o seu primeiro trimestre mais agradável. Outra dica também para lidar com essa questão dos enjoos são as roupas. Inclusive, essa questão da roupa ajuda até naquele quesito que eu falei das mamas doloridas, porque você pode começar a trocar os seus sutiãs. Optar por um top, um sutiã que não fica muito apertado, que não vai te causar incômodo, porque meninas, calça apertada, blusa apertada, tudo isso nos deixa assim com mal-estar e nós ficamos bem desconfortáveis. Isso foi uma coisa que eu falhei muito, porque eu usei bastante roupa apertada no início da minha gestação e isso me trouxe muito mal-estar. Então se você tá com bastante mal-estar, com bastante enjoo, começa a observar as suas roupas. Você não precisa fazer um estoque de roupa de gestante, tá bom? Porque com o tempo a sua barriga vai crescer, você vai ver que você vai precisar fazer novas trocas. Então não precisa, ai meu Deus, vou fazer uma super compra de roupa de gestante. Não precisa. Só tente optar por roupas mais folgadas, roupas mais confortáveis, sutiãs mais confortáveis, que você vai se sentir melhor. E o último sintoma que eu gostaria de compartilhar com vocês, que pode ser um sintoma de gravidez, inclusive se você está com dúvida, esse pode ser um sintoma, é um aumento do apetite. Como eu falei, eu vou compartilhar só no próximo vídeo, mas é engraçado porque a partir da minha 6ª semana esse aumento de apetite sumiu. Mas nas primeiras semanas, meninas, eu comi muito, absurdamente. E o detalhe é que eu não comi muito de comida saudável, eu comi muito chocolate, posso ser sincera. A partir da minha 6ª semana eu não aguentava mais ver doce na minha frente, só que eu comi muito chocolate. Então se você tá tendo aí um aumento de apetite juntamente com esses sintomas, é importante que você preste atenção e faça ali o seu teste de gravidez. Mas esse vídeo, ele é bem simples e ele é bem rápido, justamente para te comprovar que o seu corpo, olha só, de tudo que eu te falei, o seu corpo está se preparando para todo o resto da sua gestação. E é muito interessante que você saiba o que está acontecendo com o seu corpo, porque quanto mais ignorantes nós somos, mais medo nós sentimos, mais insegurança nós sentimos, mais nós acreditamos nas falácias das pessoas e temos um primeiro trimestre não tão fácil. Então conheça o seu corpo, saiba o que está acontecendo com o seu corpo e saiba que desde o primeiro dia lá da primeira semana, o primeiro dia da sua última menstruação, o seu corpo já está se preparando para ser uma casinha maravilhosa para esse bebê lindo que está se formando dentro do seu ventre, para que o seu corpo passe por tudo isso, para que você consiga passar de uma forma legal, de uma forma agradável. E outra dica que eu preciso dar para você, que eu não posso finalizar esse vídeo, eu vou reforçar no próximo, é: o Senhor te capacita para essa fase. O Senhor te capacita a passar por tudo isso. Última coisa, não esquece de deixar aqui a sua curtida, tá bom? Não esquece de deixar aqui o seu comentário. Quando nós recebemos algo muito bom para nós não podemos guardar apenas para nós. Nós precisamos compartilhar. Eu compartilho com as minhas amigas gestantes
os vídeos que eu assisto, as coisas que eu aprendo, para que elas também sejam abençoadas, assim como eu tenho sido abençoada. Então, se esse vídeo te ajudou, nem que seja em alguma frase, um pontinho, compartilha com as pessoas, incentivem as suas amigas a aprenderem mais sobre o que está acontecendo com o corpo delas. E não se esqueça, deixa aqui o seu curtir, que vai me ajudar muito, e se inscreve no canal para acompanhar todo o resto. No próximo vídeo, eu vou começar a contar para vocês, finalmente, a minha experiência em toda essa gestação. Fiquem com Deus e até a próxima.